Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos entrevistar, vou tirar a máscara, não devo, mas vou tirar. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Pedro Augusto, que é o chefe do transplante da Santa Casa. É um catedrático, é um homem que entende do assunto e como eu sou leigo, eu vim pedir a ele que nos concedesse essa entrevista. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia a todos. Doutor Pedro, eu queria começar perguntando ao senhor por que a dificuldade tão grande de doação de órgãos para o transplante? A principal dificuldade que a gente tem hoje no Brasil, na verdade, é o desconhecimento. Tá? Então as famílias, quando elas não têm ideia do desejo daquele ente querido de fazer a doação de órgãos, naquele momento de dor que eles estão vivendo da perda dessa pessoa, eles ficam geralmente inseguros de proceder com a doação. Tá? Então a gente tinha um índice alto que gira em torno de 40% de negativa da família. Certo? Então, por isso que a gente até já fez uma campanha, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né, a BTO, já fez uma campanha no passado, estimulando que as pessoas informassem as suas famílias. Então, por exemplo, a minha família sabe que eu sou um doador de órgãos. Então, se algo vier a acontecer, eles já vão estar tranquilos quando, se os médicos acharem, né, que eu sou um bom candidato para doar, que eles estão tranquilos, que eles vão estar atendendo o meu desejo. Mas quando você não fala isso, a pessoa fica insegura, porque está num momento de dor, é muita novidade, é muita informação, então às vezes a família, por via das outras, resolve não autorizar. Perfeito. Doutor Pedro, eu queria saber também que o senhor me desse uma informação. Somente políticas públicas e campanhas educativas ajudariam o problema? Ajuda, sem dúvida. A campanha educativa é um principal fator. Tá? Do ponto de vista do serviço público, a medicina do transplante, o programa de transplante no SUS, é um programa que funciona bem. Então a gente não tem muita deficiência nessa parte não. Tá? A conscientização eu acho que é a maior parte. Então a gente consegue fazer os exames que precisa para identificar o doador, para fazer o diagnóstico da morte encefálica. Ele é um diagnóstico muito protocolado, certo, preciso, bem definido. Então, assim, quando uma família é abordada que aquele ente deles teve a morte encefálica, é porque o diagnóstico já está certo e confirmado. Né? Então, não tem dúvida. Então, os mecanismos para isso o SUS oferece. A gente tem o maior programa de transplante público do mundo. Então, essa parte do SUS ela funciona muito bem. Tá? O programa é bem sólido, bem robusto, a lista de espera ela é bem organizada, não tem negócio de passar na frente, fila, nada. Ela é organizada, ela é bem criteriosa, ela funciona. Então, isso funciona tudo. Então, eu acho que é mais a conscientização tem um valor maior do que a política pública nesse sentido. Né? A gente tem outras deficiências de saúde, mas na medicina de transplante até que funciona bem. Pois bem. Doutor Pedro, eu queria saber do senhor, o MG Transplante, vou te fazer duas perguntas em uma. O MG Transplante é um órgão confiável e o que é a compatibilidade? Tá. Então, a primeira coisa em relação ao MG Transplante. O MG Transplante ele é um órgão confiável. Tá? Como eu te falei. Então, o que é a função do MG Transplante? A função dele não é identificar o doador. A função dele é distribuir. Então o hospital está atendendo, geralmente isso acontece no ambiente de CTI dos hospitais. Os hospitais estão atendendo um paciente e aquele paciente mostra sinais que pode estar em morte encefálica. Tá? Nessa hora o hospital comunica ao MG Transplantes que existe um possível doador. Certo? Não é o MG Transplantes que vai fazer esse diagnóstico. Existe uma outra instituição que chama Organização de Procura de Órgãos, OPO. Tá? Essa OPO é que faz a busca dos órgãos. Então vai ligando para os CTIs e daí nessa hora que um hospital notifica a OPO, ela vai ajudar a fechar o protocolo. Tá? Ela vai coordenar. E daí fazer os exames que tem que fazer para a morte encefálica, ver se os critérios foram obedecidos, até fechar o critério de morte encefálica. Daí esse paciente é um possível doador.
Isso é informado então à família e pedido autorização. Na hora que a família autoriza, daí esse órgão passa, esse possível doador, passa para o MG Transplantes, ele não sai do lugar, né? A informação vai para o MG Transplante, o MG Transplante escolher quem são os candidatos a receber esse órgão, tá? E o MG Transplante faz isso subordinado ao Sistema Nacional de Transplantes, que é lá do Ministério da Saúde e fica lá em Brasília. Então você vê que é bem controlado tudo. Então ele funciona. A OPO, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma OPO, e o MG Transplantes tem um ponto nisso, porque essa OPO ela não existia até alguns anos atrás. E ele batalhou junto ao governo do Estado para que fosse criada. E a OPO foi criada. Tá? E daí a doação aumentou-se muito. Até a gente ter essa pandemia, que diminuiu muito, a gente estava tendo um dos melhores anos de doação em Minas Gerais. E o que é, eu queria saber do senhor, o que é a compatibilidade? Ah tá, a segunda pergunta. A compatibilidade é o seguinte, tem dois níveis de compatibilidade. A gente tem um sistema, que são proteínas que estão na superfície da célula. Essas proteínas é o jeito que o sistema imunológico enxerga o órgão. Tá? Ele só enxerga se tiver essas proteínas. Quais proteínas? O sistema ABO, sabe quando você faz tipo sanguíneo? Se o seu sangue é A, B, O, isso é uma proteína. Vem junto com o rim vem cheio dessas proteínas, A, B e O. Então tem que ter a compatibilidade ABO, que eu falo de uma maneira assim, leiga, que eu falo assim, é a compatibilidade igual dos glóbulos vermelhos. Mas a gente precisa ter uma compatibilidade igual dos glóbulos brancos, que são os leucócitos. Ele também tem essas proteínas, tá? Só que essas proteínas também estão lá no rim, estão no coração, tá? Estão no fígado, certo? Essas proteínas dos glóbulos brancos, para o rim, elas são muito importantes, porque o rim tem muitas delas também. Ela chama sistema HLA. Então, cada pessoa ela pode ser tipada num tipo sanguíneo, que é o A, B e o O, que a gente conhece. O RH, que é aquele positivo ou negativo, não faz diferença para o transplante, porque no rim não tem RH, tem o A, tem o B e tem o O. Igual o glóbulo vermelho, tem A, B e O, no rim também tem. Então é importante isso para o rim. Isso é importante para o fígado, o ABO, e é importante para o coração, por exemplo. Tá? O rim tem uma segunda importância, que é o HLA, que eu te falei que tem nos glóbulos brancos e tem no rim também. O HLA é definido como números. Tá? Então, se o HLA, a gente tipificar você vai ter 6 números. Tá? E a gente vai fazer essa conferência, a gente vai fazer a tipificação do doador também e vamos ver quais são os números dele. E vamos comparar com os números de quem está na lista. Quem tiver os 6 igualzinho, é o candidato que vai ficar no primeiro lugar para essa doação. E daí vai caindo. Tá? Considera outras coisas também, mas o que dá mais ponto para ele na posição é a compatibilidade HLA. Doutor Pedro, eu queria, para finalizar, eu queria saber do senhor que a Santa Casa é considerado um hospital de ponta no transplante. A equipe da Santa Casa é uma equipe de ponta na Santa Casa. E digo isso com conhecimento de causa, porque aqui eu transplantei. Mas o que leva a Santa Casa a ser esse hospital de ponta perante o resto de outros hospitais do país? Bom, há alguns anos atrás, a diretoria técnica de saúde aqui, de assistência à saúde da Santa Casa, representada por uma pessoa, né, dirigida pelo Dr. Guilherme Risso, resolveu traçar estratégias internas do hospital para que o transplante fosse desenvolvido e fortalecido aqui. Nessa época, o transplante que a gente mais fazia aqui era o transplante de rim, certo? Então, a instituição se organizou para desenvolver o transplante. A começar por fortalecer o que precisava do rim. Então, hoje, é disponibilizado todos os medicamentos que precisa para tratar rejeição, para evitar rejeição, para tratar infecção, a gente tem. Tá? Recurso de exame, a gente tem todos. E daí fortaleceu os outros transplantes. Teve medula, depois abriu o fígado, e cada isso foi trazendo recurso, tecnologia e pessoas. Então, a Santa Casa conseguiu ter essa projeção como um hospital transportador por causa de uma política interna
que deu todo o suporte ao hospital para que isso se desenvolvesse. Foi trazendo médico, quando não tinha, né? Então não tinha médico de transplante de coração clínico, trouxe um médico de fora, que agora ele é daqui da Santa Casa, né? Os cirurgiões já começaram a fazer transplante. Então isso essa posição que a Santa Casa tem hoje foi criada alguns anos atrás pelo empenho da Diretoria de Assistência à Saúde. Doutor Pedro, muito obrigado, eu quero te agradecer. Foi esclarecedor entrevistá-lo. Obrigado pela sua gentileza. Obrigado por ter me ajudado quando eu transplantei. E olha que eu transplantei há pouco tempo, gente. E então, eu quero agradecer também a todos vocês que estão vendo e deixar aquela frase: doe órgãos, doe vida. Até a próxima. Eu queria agradecer a você, Edson, a oportunidade e te parabenizar pela iniciativa. Isso realmente é muito importante para levar essa educação, tirar os medos, esclarecer as pessoas. Está de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela audiência. Obrigado.